Houve um tempo em que a luz não vinha apenas do sol, mas das ideias. Um tempo em que a humanidade, cansada das trevas da ignorância e do medo, acendeu uma nova chama, a chama da razão. O iluminismo foi mais do que um movimento intelectual. Foi a revolução silenciosa que libertou a mente humana e redefiniu o sentido de liberdade. Era o século XVIII, a era em que pensar se tornou um ato de coragem. Hoje, no Tempo em Cena, vamos entender como as ideias iluministas mudaram o mundo e acenderam o sonho da liberdade. Depois da Idade Média e de suas certezas religiosas, o homem começou a olhar o mundo com outros olhos. A revolução científica havia revelado um universo regido por leis naturais, e não apenas por vontades divinas. Newton, Galileu e Kepler haviam mostrado que até o céu podia ser explicado pela matemática. E quando o homem descobriu que podia compreender o cosmos, percebeu também que podia compreender a si mesmo. O iluminismo recebeu esse nome porque acreditava na luz da razão como antídoto às trevas da superstição. Cada pensamento era uma centelha que dissipava séculos de medo e obediência cega. Os filósofos não queriam apenas entender o mundo, queriam transformá-lo. E em suas penas, nascia a ideia mais perigosa da história: a liberdade de pensar. Na França, o iluminismo tomou forma com a Enciclopédia, o maior projeto editorial de todos os tempos. Diderot e D'Alembert reuniram cientistas, filósofos e artistas para compilar todo o saber humano. Era uma verdadeira máquina de pensar, um símbolo da confiança na razão e na educação. Pela primeira vez, o conhecimento estava ao alcance de todos, e não mais trancado nas bibliotecas dos reis e dos mosteiros. Filósofos renomados surgiram nesta época: Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Locke. Cada um deles desafiou as estruturas de poder. Montesquieu defendeu a separação entre os três poderes. Locke afirmou que todo ser humano nasce livre e igual. Voltaire pregou a tolerância religiosa e o direito à crítica. E Rousseau ousou dizer que o poder vem do povo, não dos reis. Esses pensadores acreditavam que o homem podia guiar o próprio destino sem a tutela da igreja ou do trono. A fé ainda era respeitada, mas agora dividia espaço com a dúvida. E a dúvida, antes pecado, tornou-se virtude. O raciocínio científico e o pensamento crítico substituíram o medo e a submissão. A luz da razão começava a ferir os olhos do poder. O iluminismo não ficou preso aos livros. Suas ideias atravessaram oceanos, chegaram às colônias e incendiaram corações. Do outro lado do Atlântico, homens como Jefferson e Franklin se inspiraram em Locke e Rousseau. Nascia a Revolução Americana, a primeira filha da filosofia iluminista. E pouco depois, a Revolução Francesa faria ecoar, em praça pública, o grito que mudaria o mundo: liberdade, igualdade, fraternidade. Os reis, acostumados a governar por direito divino, agora viam seu poder questionado. As coroas já não pesavam como antes, e o povo já não se ajoelhava com tanta facilidade. O iluminismo derrubou mais tronos com ideias do que exércitos com espadas. E mostrou que a liberdade não nasce do medo, mas da razão. Naquela época, um livro podia ser mais perigoso que uma espada. As ideias de Voltaire e Rousseau eram copiadas, escondidas, contrabandeadas. Em cada página, havia um manifesto. Em cada leitor, uma centelha de rebeldia. As prensas de Paris imprimiam sonhos, e também revoluções. O iluminismo recolocou o homem no centro do universo. A razão humana passou a ser a medida de todas as coisas. A fé cedeu espaço à ciência. A autoridade cedeu espaço ao pensamento. E a velha pergunta: quem somos nós? Ganhou uma nova resposta: somos seres de razão. Com o avanço da ciência, o mundo deixou de ser um mistério absoluto. Descobertas em astronomia, física e medicina revelavam um universo ordenado e previsível. A razão tornava-se bússola, e o método, seu mapa. A curiosidade, antes condenada, agora era virtude. E o conhecimento passou a ser o novo nome do poder. O iluminismo defendia algo simples e, ao mesmo tempo, revolucionário: a liberdade de pensar por conta própria. Kant resumiu tudo em uma frase que se tornaria imortal: saia da menoridade que você mesmo impôs a si. Pensar, questionar e duvidar.
Esses seriam os novos direitos do cidadão moderno. Mas nem tudo eram luzes. A mesma razão que libertava podia, às vezes, aprisionar. Em nome do progresso, impérios coloniais expandiam-se. Em nome da ciência, muitos se julgavam superiores. O iluminismo abriu caminhos para a liberdade, mas também para o controle. A história humana nunca caminha em linha reta. Entre tantas vozes masculinas, algumas mulheres ousaram brilhar. Mary Wollstonecraft escreveu sobre os direitos das mulheres, defendendo igualdade de educação e pensamento. Outras, como Madame Geoffrin, criaram salões onde filósofos e cientistas se reuniam. O iluminismo abriu as portas do saber, e elas entraram, mesmo que o mundo não estivesse preparado para isso. A arte também mudou. A pintura, a música e a literatura começaram a buscar harmonia, equilíbrio e clareza. Mozart e Haydn transformaram o som em razão, Goya e David, a luz em discurso. A beleza deixou de ser apenas divina, tornou-se humana. Era o renascimento da estética da inteligência. Governos começaram a se transformar. Reis absolutos se autoproclamaram monarcas esclarecidos e tentaram unir poder e razão. Mas a semente da revolução já estava lançada. Da Inglaterra à América, da França ao Brasil, o povo começava a exigir aquilo que aprenderá nos livros: liberdade e igualdade. O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes. Jamais tantas ideias circularam com tanta força. Nas universidades, nos cafés, nas prensas e nas ruas, discutia-se sobre justiça, direitos, progresso. O pensamento tornou-se o novo combustível da humanidade. E, pela primeira vez, acreditava-se que o futuro poderia ser melhor que o passado. O iluminismo não foi apenas europeu. Suas ideias viajaram pelo mundo, inspirando constituições, abolições e movimentos de independência. Chegaram à América, à África e à Ásia, onde cada povo reinterpretou sua própria luz. A razão se tornava universal. E o planeta começava, lentamente, a se reconhecer como uma só humanidade. O iluminismo não foi uma época, foi um despertar. E uma vez desperto, o espírito humano jamais volta a dormir. Hoje, vivemos cercados de luzes artificiais, mas ainda buscamos a mesma claridade interior. A razão e a liberdade continuam sendo faróis em meio às sombras da ignorância e do fanatismo. O iluminismo nos ensinou que pensar é o primeiro ato de resistência, e que nenhuma escuridão é eterna, enquanto houver quem ouse acender uma ideia. E agora eu quero ouvir você. O que você achou da era da razão e da liberdade? Você acredita que ainda vivemos um novo iluminismo, ou voltamos às sombras da desinformação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e sugestões de outros temas que você gostaria de ver no canal. Aliás, se você quiser entender a força de uma pandemia que mudou o destino do mundo, veja o episódio anterior sobre a peste negra. Ah, e não se esqueça, se inscreva, ative o sininho e curta este vídeo para que a nossa comunidade continue crescendo. Nos vemos no próximo episódio do Tempo em Cena.